Me perguntaram então sobre uma questão, a questão número 66 desse capítulo de oscilações do livro, que é a respeito de um pêndulo matemático, né, um pêndulo idealizado, em que você tem uma, uma massa pontiforme, né, e ele é largado, né, a parte com da altura φ0. Ele dá esse ângulo aqui. Então esse seria o ponto de o ângulo inicial, né? Que se a gente puder então imaginar a função φ de t, né? O ângulo, a função φ de t é tal que no instante t igual a zero, a gente tem uma quantidade, o ângulo conhecido, né? Que seria o ângulo que corresponde ali à posição inicial do pêndulo, né? E aí ele pergunta o seguinte, para calcular, tomando... Ele não diz ainda que esse φ de zero, que é, na verdade, o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, né? Que a posição de equilíbrio todo mundo sabe que vai ser o ângulo igual a zero. Então, o desvio, o desvio da posição de equilíbrio, ele não diz ainda se é grande ou pequeno. A gente sabe que para pequenos deslocamentos, né, em torno da posição de equilíbrio, a gente sabe que a descrição de um oscilador harmônico simples ela vai funcionar perfeitamente para esse caso do pêndulo, não é isso? Mas que no caso geral não é um oscilador harmônico simples, não é isso? Então isso aí tem que ficar claro, né? As oscilações só são harmônicas simples se enquanto as oscilações forem pequenas. Então, se esse ângulo φ0 não é pequeno, então você não vai ter necessariamente uma oscilação harmônica simples. Mas ele já no item A, né, parece que ele já pede para considerar oscilações harmônicas, né? E dentro dessa descrição, como se isso fosse um oscilador harmônico simples, a gente achar qual vai ser a velocidade do corpo que tem massa m, qual vai ser a velocidade quando ele passar aqui na posição mais baixa do percurso, tá certo? Bem, então a gente já parte isso, considerando o movimento harmônico simples, a gente já pode partir, né, da solução geral do oscilador harmônico simples, que seria A vezes cosseno ômega 0t mais delta, sendo que é claro que esse A vai ser justamente o φ0, né? Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ativar o áudio e me interromper. φ0 cosseno ômega 0t mais delta, sendo que esse ômega 0, todo mundo sabe que no caso aqui do pêndulo físico, né? O comprimento aqui da corda, L sobre G, raiz, né? Ok? Frequência angular. Então, como é que eu vou calcular a velocidade lá no ponto lá? Primeira coisa que a gente precisa esclarecer antes, né? É achar aquela outra constante arbitrária que tem ali, o delta, a constante de fase. Né? Para isso, a gente vai usar o fato de que você simplesmente largou o pêndulo, não é isso? Você largou o pêndulo e então você calcula a derivada aqui, ó, de φ ponto, vai ser menos φ0 ômega 0 seno ômega 0t mais delta. O φ ponto no instante zero, quanto que vai ser a velocidade inicial? Que seria a velocidade inicial, né? Você largou do repouso, então a velocidade inicial é zero, mas a expressão da velocidade inicial seria, no instante t igual a zero, você substitui aqui, né? Menos φ0 ômega 0 seno de delta.
não é isso? Isso aqui a gente quer que seja igual a zero, né? Para isso é suficiente que o delta seja igual a, por exemplo, pode ser zero, né? Eu acho que com... É isso aí, delta igual a zero vai ser suficiente. O delta igual a zero ele vai satisfazer, tanto é... Agora, então a gente tem um conjunto das constantes arbitrárias, né? Que são especificadas, né? O delta é zero e o a é o φ zero, de maneira que a nossa função, a nossa solução particular, né? Para esse problema específico, ela pode ser escrita dessa maneira daqui, ó. É o φ0 cosseno ômega 0 t e só. Cosseno de ômega 0 t, porque o delta é zero. Aí, claro, quando vocês fizerem sempre que vocês fizerem isso, esse tipo de operação, né, de achar a função que descreve a situação para aquele problema especificamente, é quase que obrigatório, né? Não custa nada a gente verificar, né? Até para descobrir se errou. Então, como é que a gente faz a verificação? A gente tomamos essa função e aplicamos ela no ponto t igual a zero. Cosseno de zero, então vai aparecer ali, ó, exatamente o φ zero. Então o ângulo inicial coincide com o ângulo inicial do problema. Então está correto, está consistente. Cosseno de zero é igual a 1, então está perfeito. Tá certo? E aplica novamente a derivada. A derivada vai ser isso aqui, né? Já tinha feito. A derivada você aplica para o instante t igual a zero e você vai ver que também vai reproduzir a velocidade inicial zero. Tá certo? Então não custa nada verificar, né? Sempre que você obtém uma função. Bom, a partir daí, isso aqui era só um iniciozinho, né? Agora a gente vai resolver realmente o problema, que é achar a velocidade lá da partícula quando ele chega lá embaixo. Quando o corpo ele chega lá embaixo, no ponto mais baixo, o que é o ponto mais baixo? É o φ igual a zero, não é isso? Quando é que o φ é igual a zero? Igual a φ ponto cosseno mais delta é zero, né? Seria isso aqui. Então a gente vai achar para qual valor de t, qual o menor valor de t maior que zero, né, a partir do instante t igual a zero, qual é o primeiro instante em que o ângulo vai ser zero? Essa que é a pergunta exata, né? Que a gente deve responder. Quando o argumento ali do cosseno for igual a... Ele vai de zero, vai até... se você olhar o ciclo trigonométrico, né? Isso é importante. Olha o ciclo trigonométrico. O cosseno do ângulo, ele começa a zero. Ou melhor, perdão, ele começa 1 aqui no zero, né? Quando ele estiver aqui no π sobre 2, ele chega a zero. O cosseno chega a zero. Começa valendo 1 e ele vai caindo até chegar a zero. Então, a primeira vez que ele atinge zero, a partir do φ igual a zero, primeira vez que o cosseno é zero, é quando quando o ângulo é igual a π sobre 2, não é verdade? Quando ele é π sobre 2. Então, o ômega 0t é π sobre 2. Acabou. Daí a gente tira que esse instante corresponde a um instante π sobre 2 ômega 0. Então, esse instante é o instante, o menor tempo que decorre a partir do instante inicial, t igual a zero, em que o corpo ele atinge a posição mais baixa. Porque ele vai, como isso é uma oscilação, ele vai atingir a posição baixa várias vezes, né? Infinitas vezes, uma vez atrás da outra. Mas a primeira vez que ele atinge, ele vai atingir nesse instante. Ok? Então, a gente vai substituir... não, deixa eu ver. Sim. Agora sim a gente pode calcular a velocidade. Então, a velocidade no ponto mais baixo vai ser
Φ ponto vai ser a velocidade angular no instante. Vai ser a velocidade angular no instante. Peraí. Essa velocidade que a gente está buscando, né? Ela vai corresponder à velocidade angular não vamos escrever ômega não, senão vai confundir. Vai corresponder à velocidade angular no instante igual a π, nesse instante, né, em que o corpo chega lá embaixo, vezes o raio do círculo, da trajetória circular, que é L. Tá certo? Então ele é o produto dessas duas quantidades, né? Lembra o que é a velocidade? A velocidade é o ômega vezes R, né? A velocidade angular vezes o raio. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Calculei a velocidade, vou calcular a velocidade angular. No instante em que a partícula, em que o corpo ele atinge lá o ponto mais baixo, que é esse instante que a gente acabou de calcular, vezes o raio que corresponde nesse problema ao comprimento do pêndulo, L. Ok? E para isso, então vamos calcular. O φ ponto quem é? Vai ser... O que importa é calcular o módulo, né? Porque isso aqui vai dar, evidentemente, o φ ele vai estar caindo, né? Então ele vai dar um valor negativo, mas o importante é calcular o módulo. Vamos calcular o módulo. Então a gente vai encontrar φ0 ômega 0. Essa expressão eu estou pegando daqui, né? Que a gente já fez essa conta aqui. A gente é só derivar a função de onda. Seno ômega 0 vezes t. O t é π sobre 2 ômega 0. Tá certo? O t, no lugar do t, eu coloquei o instante que a gente calculou, que é o π sobre 2 ômega 0. Ômega 0 cancela com ômega 0 e a gente vai ter seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Faltou o L aqui, né? Vezes L. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai ser π, φ0 ômega 0 vezes 1. Vezes L. Faltou o L, né? Faltou o L aqui. Mas quem é o ômega 0? O ômega 0 é a raiz de L sobre G. É a raiz de L sobre G. Ué, achei que eu tinha achado um negócio diferente. Ah, raiz de... Tá errado, né? É G sobre L. Eu sabia que tinha... Tava estranho isso aqui. Isso aqui é G sobre L, né, gente? Pela madrugada. Quer ver? Ó, vamos ver. Isso aqui é G sobre L. Ou não? Ah, se é inverso do... Tem que ser G sobre L, não pode ser L sobre G. Dimensionalmente, isso aqui é aceleração, ó. Isso aqui é tempo... comprimento, né? Dividido por tempo ao quadrado. Então, vai o tempo ao quadrado no denominador. Então, é 1 sobre tempo. A raiz quadrada, né? Esse comprimento vai cancelar com ele. Vai ficar 1 sobre tempo. Então, então eu tinha escrito errado. É raiz de G sobre L. Então, isso aqui essa velocidade vai ser igual a φ0L raiz de G sobre L. Isso é igual a mesma coisa que φ0 que multiplica GL raiz, né? Então essa é a quantidade que a gente achou. Levando em conta o movimento harmônico simples, oscilações harmônicas simples, né? No item B, ele pede para calcular o valor exato dessa velocidade. E o valor exato dessa velocidade a gente calcula muito facilmente usando a conservação de energia. Dá para calcular usando a conservação de energia. Tá certo? Então vai ser... usando a conservação de energia, a gente obtém o seguinte, né, no item B. Então vamos colocar aqui
reproduzir a figura. Aqui você tem L. Aí você tem que calcular essa altura daqui, né? Até o ponto mais baixo. Essa altura até o ponto mais baixo, ela corresponde a esse pedacinho aqui, ó. O L menos essa projeção. Essa projeção aqui vai ser a altura, essa é a altura máxima aqui, né? Quanto que é essa altura? Vai ser L menos L cosseno φ zero. Tá, isso aí é exercício. Vocês cansaram de fazer exercício desse tipo em Física 1? Né? Então essa é a altura esse ângulo aqui, lembrando que é o φ zero, né? Essa é a altura do corpo, quando ele estiver ali na posição lá inicial, é a altura em relação à posição mais baixo, dele mais baixo, ao ponto mais baixo da trajetória. Tá certo? Ponto mais baixo da trajetória, quando ele estiver aqui esse comprimento todo é L, então essa altura corresponde a esse comprimento todo menos essa projeção, menos a projeção de L, a projeção desse segmento aqui, né, na vertical, que é exatamente o que está escrito ali. Ok? Então eu vou supor que todo mundo, ninguém tem problema quanto a isso, mas se tiver pode me interromper, né? Não tem problema não. E também a gente pode escrever isso aqui dessa maneira, L, 1 menos cosseno de φ zero, um pouco melhor, né? De maneira que a energia potencial, né, ela é mg L1 menos cosseno φ ponto. E a energia cinética, essa energia potencial, ela vai se converter toda em energia cinética quando o corpo passar ali na posição mais baixa. É claro isso, né? Então a energia, pela conservação da energia mecânica, então a energia cinética aqui vai ser 1 meio m vezes v ao quadrado. O v a gente vai calcular agora, então, né? O objetivo é calcular esse v. E a gente vai aplicando então a conservação de energia, a conservação da energia mecânica, né? Então a gente vai igualar uma coisa a outra, vai cancelar as massas, então já vou adiantar aqui, né? V2 igual a 2, passo 2 para o outro lado, 2 GL1 menos cosseno φ zero. Então é isso aqui, ó. A velocidade vai ser 2GL 1 menos cosseno φ zero. Raiz quadrada de tudo isso. Esse valor que a gente acabou de calcular aqui, pela conservação da energia, é diferente desse valor aqui. É diferente. Mas aí o enunciado ele está dizendo ali nos itens seguintes para explicar por que isso acontece, né? Porque na verdade essa quantidade é a quantidade exata e essa aqui seria a quantidade aproximada para pequenas oscilações. Então, provavelmente essa quantidade exata, quando a gente fizer o φ zero, considerar o φ zero pequeno e fizer uma aproximação, a gente provavelmente vai chegar exatamente nessa expressão daqui, né, por consistência. Então é esse que a gente vai fazer em seguida, né, para finalizar o problema. O problema está explorando exatamente isso. Esse que é o objetivo do problema, né? Então a gente vai considerar que se φ zero é muito menor do que 1, então a gente pode concluir o seguinte, que a velocidade, essa velocidade calculada aqui, ela será igual a 2GL, tudo raiz, né? Raiz quadrada, de 1 menos, aí você expande o cosseno, né? Até a segunda ordem em φ, 1 menos φ, o cosseno de φ zero é 1 menos φ zero ao quadrado sobre 2 fatorial mais φ zero à quarta sobre 4 fatorial
é menos, e por aí vai. Basta ficar até a segunda ordem. Até a segunda ordem do cosseno de φ. Tá certo? Né? Aqui continua, ó, φ0 a quarta sobre 4 fatorial menos φ0 a sexta sobre 6 fatorial, mais por aí vai. A expansão do cosseno. Vão ficar até a segunda ordem, então 1 menos, aí vem aqui tudo, né? 1 menos, com menos vai virar mais, ó, esse menos daqui, com esse menos vai virar mais. Então você vai ter φ0 ao quadrado sobre 2, fatorial, que é o próprio 2, e para aqui a série, né? Aí você fica com essa expressão daqui. E aí você faz a conta, ó. O que isso vai dar? Vai dar exatamente a expressão lá, ó. Vai dar 1 menos 1 dá 0. φ0 ao quadrado sobre 2, esse 2 cancela com esse 2, está tudo dentro do radical. Aí você vai ter φ0 ao quadrado, tira a radical, vai embora, φ0 vezes raiz de GL, que é a mesma resposta, então, ó, que a gente tinha encontrado aqui, no item A, tá certo? Então é daí que você obtém o item B, ele é mais geral que o item A, e a gente viu que do item B você pode chegar ao item A através de procedimento de aproximação, né, de considerar o valor de φ0 pequeno. Era esse que era o problema, né, que eu queria. Alguém perguntou um outro dia, acho que não foi durante a aula, né, mas aí eu resolvi esclarecer isso aqui agora, né. Então era isso. Alguém mais tem alguma pergunta assim que queira esclarecer ou a respeito de algum exercício, de algum problema? Tá, se alguém quiser perguntar algo, então pode ficar à vontade. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar, se ninguém perguntar nada, eu vou só dar uma olhadinha no livro e só para ver se tem alguma coisa aqui, algum exercício, senão vamos ver aqui. Tem um problema aqui que eu acho que está um pouquinho interessante. Pô, eu não sei, na verdade, porque é tudo muito parecido, né? Então... Deixa eu ver aqui mais um negócio aqui. Um exercício interessante aqui que eu estou vendo, mas não sei se vai dar para fazer. É o exercício 104, né? Eu vou não vou nem olhar para o 104, eu vou fazer um exercício assim até meio clássico, né? Imagina, isso aqui vale como exemplo, que eu tenho que o planeta Terra, né? Vamos supor que eu faça um túnel no planeta Terra. Um túnel. Só que é o seguinte,
esse túnel ele poderia estar passando pelo centro, mas não necessariamente está passando pelo centro. Um pequeno túnel. De maneira que você pode. Que esse túnel não está perturbando a distribuição de. Você ainda pode considerar a densidade constante da Terra, aproximadamente. É um túnel pequeno, né, devido em face às proporções da Terra, de maneira que você continua considerando a Terra uma esfera maciça, homogênea e tal. Tá? De maneira que o campo, lembra lá no capítulo de gravitação, o campo gravitacional desse sistema, dentro da Terra, é isso? Ele tem essa expressão daqui, né? G é igual a Gm sobre R ao cubo. Esse Rzão é o raio da Terra. O que está faltando aqui? E só, né? Acho que é só isso. E aqui esse R esse seria o campo gerado. Por que o campo é esse? Né? Lembra lá da... Esse R aqui é o vetor. Vamos supor, eu estou aqui nesse ponto aqui, né? Vetor R. É o vetor que sai do centro, seria a origem do sistema de coordenadas, até o ponto onde eu quero calcular o campo G. Tá certo? Esse sinal de menos é para dizer que o campo então está apontado para a origem, né? Só para... o campo aqui, ele vai... Lembra aquela propriedade que eu abordei lá no capítulo? Eu disse que o campo, nesse ponto, ele não é influenciado por toda a massa que estiver além dessa esfera daqui de raio Rzinho, mas apenas ele é influenciado apenas pela massa que está dentro dessa esfera de raio igual a Rzinho. Significa dizer que a gente sabe que o módulo dele é Gm, M' sobre R2. Tá certo? Esse M' é a massa, apenas a massa que está contida nesse volume daqui, ó, nesse volume, tá certo? Então esse seria o valor. O sentido a gente sabe que está para radial, né, no sentido apontando para o centro da esfera. Então é importante aqui a gente ter calcular a magnitude, né? E essa magnitude aqui ela corresponde a G, massa total da Terra, porque é a regra de 3, né? Você pode aplicar a regra de 3, inclusive. A massa da Terra, total, a massa da Terra, ela preenche o volume de 4,3π, ela preenche o volume de uma esfera de raio R, cujo volume é proporcional a R ao cubo. Porque o volume é proporcional a R ao cubo. Então a massa M' vai preencher uma esfera de massa Rzinho ao cubo. Uma esfera de raio Rzinho. Então ela é proporcional a R ao cubo, Rzinho ao cubo. Aí você resolve essa regra de 3 para M', e você acha que M' é o M vezes R ao cubo sobre Rzão ao cubo. Esse Rzinho ao quadrado permanece. Daí por isso que cancela aqui, né? Cancela. Aí por isso que a gente tem essa expressão daqui. Corresponde a essa, né? Então o módulo ele é Gm R sobre Rzão ao cubo. Ok?
Esse é o módulo do campo gravitacional. A força sobre uma partícula pontual de massa mzinho vai ser simplesmente qual? Como é que você calcula essa força? Multiplica pelo campo gravitacional. Multiplica pelo campo gravitacional. Então a força ela vai ser isso aqui, ó. Portanto, a força vai ser menos Gm sobre R ao cubo, M, R. Tá certo? Só que eu quero saber, nesse caso aqui, ó, vamos supor que esse traço aqui está vertical, né? Tanto faz a orientação. Aqui está o centro da Terra. Quero saber, aqui você tem o R, né? A distância até o centro da esfera R, onde está a massa mzinho, aqui é a massa mzinho. Então, a massa mzinho você joga no poço, aí ela vai oscilar. Aí o problema seria para descrever essas oscilações, que esse tipo de oscilação é. E até dá para calcular até mais coisa. Mas, enfim, para isso a gente monta, tem que montar a segunda lei de Newton. Mas antes disso, a gente precisa saber quem é exatamente, qual é a cara da força que atua, resultante no final das contas, né? A força resultante sobre a massa, essa partícula de massa mzinho. Tá? Então a força resultante, você vai ter aqui, você ignora os atritos, né? Aí, então você não vai ter força de atrito, mas você vai ter força de reação das paredes, de tal maneira a anular componentes que não estejam ao longo do caminho, né? Então a gente vai ter a projeção dessa força, né? Vamos supor que aqui está ruim. Vamos supor que imagina esse vetor aqui, né? Aí a gente vai projetar esse vetor aqui, ó, que vai calcular essa projeção. Né? Para isso eu vou precisar fazer um negócio mais... Aqui está o poço. Preciso achar esse ângulo daqui, né? Ângulo θ, vamos chamar de ângulo θ, de tal maneira que, ou o outro talvez seja melhor, o cosseno de θ, essa coordenada daqui a gente pode chamar de y, né? O cosseno de θ é y dividido pela hipotenusa, que é Rzinho. Não é isso? Que é o Rzinho. Eu acho que tá correto. Né? Y sobre Rzinho. Então o que vai acontecer aqui na expressão? Aí vamos voltar aqui para a expressão, ó, F. Vamos calcular o módulo dessa força. Vai ser Gm. M. Aqui você tem um R dividido por R ao cubo. Tá certo? Agora eu quero calcular, ó. Então essa é o módulo da força. Eu quero calcular isso aqui, ó. Pega essa força e projeta ela. Eu quero projetar ela. Multiplica por cosseno de θ. Essa que vai ser a força resultante, no final das contas. Por quê? Porque a componente dessa força daqui, perpendicular, ela é cancelada pela força com a parede de contato do corpo de massa mzinho com as paredes do poço. É cancelada. Só vai sobrar o quê? Uma força para baixo, ao longo do poço. Tá certo? Que é essa daqui, essa projeção que vai sobrar. Então eu posso escrever aqui GMR sobre R ao cubo. Esse cosseno de θ, vou substituir lá, Y sobre R.
y sobre r. Pronto. Daí a gente tem esse aqui é rzinho, né? Não vamos esquecer, rzinho, não é R maiúsculo não. Cancela. Aí você vai ter GM M sobre R ao cubo e vezes Y. Tá vendo? Então, ó, essa que é a força. Então, M, Y, dois pontos, é igual a menos GM, M, Y, segunda lei de Newton. Agora, essa aqui é a segunda lei de Newton. Ó, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Tá aí, ó. Segunda lei de Newton, então a gente pode escrever ela dessa maneira. Massa vezes aceleração. Então, estou adotando ali a coordenada Y, né? A massa vezes a aceleração vai ser... Esse sinal de menos é porque essa componente está para baixo, né? É a força gravitacional atrativa, né? O corpo está caindo, né? Em direção ao ponto lá, que seria o ponto médio da trajetória, que nessa figura aqui coincide com este ponto daqui, né? Está indo para... que esse ponto aqui significa y igual a zero. Então ele está por esse sinal de menos. Sinal de menos essa força está apontando para baixo. E é uma força proporcional a esse comprimento y. Tá certo? Esse tipo de equação a gente conhece. É a equação do oscilador harmônico simples. Portanto, as oscilações que vão surgir daí, nesse sistema que é claro que é idealizado, né? A gente está desprezando atritos, etc. Então, nesse sistema idealizado em que a gente despreza uma porção de coisas, atritos, e considera um poço pequenininho, esse sistema ele vai oscilar conforme a equação do oscilador harmônico simples. Simplesmente isso. Então, a gente já consegue obter a solução geral, inclusive a frequência. Portanto, aqui corta, né? Corta. Quem é a frequência angular dessas oscilações? A frequência angular vai ser Gm sobre R ao cubo raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada disso aqui. Não é isso? Essa vai ser a frequência angular. Ou seja, 2π dividido pelo período, por exemplo. Se você calcular o período desse movimento e dividir por 2, o que você vai obter com isso? Você vai obter o tempo de viagem. O tempo que esse corpo demora para viajar desse ponto até o outro ponto lá, que está no outro lado, lá, no outro país, lá longe, né, do globo. É o tempo de viagem. E você vai achar o mesmo período para... Tanto faz o tamanho do túnel. O túnel pode ser o túnel que passa pelo centro do planeta, e você vai ter a mesma frequência, portanto o mesmo período. Portanto, ele vai levar o mesmo tempo. Você pode até calcular esse tempo, você vai ver que esse tempo é da ordem de um pouco mais de 40 minutos. Seria uma viagem assim, bem rápida, né, em que um corpo ele cai você faz um poço daqui até sei lá, Austrália, por exemplo. Ideal, sem atrito, tenta diminuir atrito, põe numa cápsula, faz num vácuo para não ter atrito com ar. Se fizer tudo certinho, a viagem daqui até a Austrália vai demorar 40 minutos. Um pouco mais de 40 minutos. Tá. Agora, por que isso não foi feito? Porque não tem tecnologia para isso, né? Porque não tem tecnologia para cavar um poço desse, né? No máximo, a gente consegue perfurar aí, sei lá, alguns quilômetros, né? Não sei quantos quilômetros aí, depende de tecnologia aí de pessoal que trabalha com geofísica. Mas no máximo alguns pouquinhos de quilômetros. Daqui, uma linha daqui até, passando pelo centro até o outro lado da Terra, essa linha tem mais de 10 mil quilômetros, né? Tem uns 12 mil quilômetros. O raio da Terra é de 6 mil e pouco, né? Uma coisa assim. Então você imagina, não dá nem longe, nem de longe, nem sonhando a gente tem condição de fazer uma coisa dessa. Tá certo?
Tem esse aqui uma problemática interessante, né, que engloba também, muito abrangente, né, fala de oscilações e que também necessita de um pouco do conhecimento que vocês tiveram do capítulo de gravitação. Tá certo? Alguma pergunta sobre esse problema? Espero que esteja certo, né? Eu não verifiquei não, mas vou deixar esse trabalho com vocês. Tenta verificar isso aí. Depois, quem quiser calcular o tempo de viagem, se você para calcular o tempo de viagem, você teria que fazer essa conta, né? O período, ele seria igual a 1 sobre 2π r ao cubo, ou r elevado a 3/4, sei lá, tanto faz, dividido por gm. G é constante de Newton, m é a massa da Terra, né? E r, esse r aqui é o raio da Terra, que é 6.000, não sei, tantos quilômetros. Aí você teria que... Então esse é o período. Ah, não, peraí. Aqui é um 2π. Peraí. Aqui é 2π sobre o período, né? Esse ômega é 2π sobre o período. Então esse aqui, o 2π, vai no numerador. Vai multiplicar com a raiz. Aí você calcula e divide por 2. Tem que dividir por 2 porque o período vai ser a metade. Entendeu? O período vai ser metade. Uma propriedade curiosa que tem aqui, e que talvez seja meio... não é muito discutida não, né? Essa propriedade. É que se você tivesse uma órbita, aí eu estou falando em órbita, né? Não é esse movimento através de um túnel dentro da Terra. Se você tivesse uma órbita, um satélite girando em torno da Terra, a uma altitude de 0 metro, quer dizer, ele está beirando ali a superfície da Terra. Isso é na prática é impossível, porque ele vai, qualquer monte, uma pedrinha, já vai bater na pedrinha, né? Claro. Mas imagina uma situação idealizada em que eu tivesse a Terra e uma partícula que está girando em torno da Terra, mas rente à Terra, bem rente à Terra, de tal modo que a distância entre essa partícula e o centro da Terra é exatamente igual ao raio da Terra. Esse movimento, ele também é periódico. E a projeção, se a gente projetar a posição dessa partícula, desse corpo, né? Desse corpo que está em órbita, a gente projetar na linha que corta o planeta em 2, passa pelo centro, a gente vai ver que esse ponto, em que por exemplo, aqui, né? Você traça uma linha aqui e projeta esse ponto aqui. O movimento desse ponto, né, que é a projeção dessa posição, ele vai ser idêntico ao movimento dentro desse túnel. Idêntico. Tá certo? Isso só acontece porque... Quer dizer, a outra consequência é que o tempo que dá uma volta é exatamente esse período aqui que a gente calculou, é exatamente igual. Se você for calcular, você vai achar o mesmo período. O período da órbita, inclusive, é o período da órbita, né? Tá certo. Agora, inclusive, usando a lei dos períodos. Isso acontece porque o que está por trás disso é que o movimento sujeito à lei proporcional ao deslocamento, né? Seria a lei de Hooke, que eu já comentei um pouco meio por alto. Esse movimento, ele também obedece à lei, ele obedece às duas leis de Kepler, a segunda e a terceira. Entendeu? Obedece na primeira também, obedece à primeira lei. Só que no caso aqui é um círculo, movimento circular. Então, com a diferença de que no caso da elipse, o Sol está num dos focos, no caso da lei da lei da gravitação de Newton.
Mas no caso da lei de Hooke, se o corpo está submetido à lei de Hooke, ele também vai fazer uma elipse, que obedece à segunda lei de Kepler e tudo, obedece à lei dos períodos. Porém, nesse caso, o Sol não está num dos focos, ele estaria no meio da elipse. Mas quando você colapsa a elipse e transforma a elipse num círculo, né, que o círculo é um tipo de elipse, aí você vai juntar todos esses casos, ficam unificados, né, porque os focos da elipse vão se juntar no centro da elipse ou do círculo. Aí por isso que dá essa coincidência, é uma coisa curiosa, né, que acontece aqui, uma propriedade. Tá certo? Acho que era isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que eu não tenho mais ideia, não. Porque para mim os exercícios são muito parecidos, né, um com o outro. E um ou outro tem uma novidade, assim, uma coisa meio diferente assim, para discutir, que é o caso desse exemplo aqui, e o do outro também que eu falei. Enfim, aí se não tiver, porque também já é 3 horas, se tiver uma dúvida, eu acho que mais ou menos é curta, ainda dá para tirar, mas se for um problema um pouquinho mais complicado, aí é melhor a gente deixar para outra ocasião, tá certo? Alguém tem alguma pergunta mais aí? Eu vou parar a gravação.